Valdemir Póvoas, ele faz umas perguntas para a gente aqui. Machu Picchu, outro dia eu vi uma emissora de televisão, uma reportagem sobre o Peru. E para encerrar, e como não poderia deixar de ser, o final da reportagem foi sobre Machu Picchu. Em um dos trechos da reportagem, uma entrevistada disse que Machu Picchu é um dos chakras da Terra. O que existe sobre essa afirmação, né? Vamos falar só sobre Machu Picchu. Você fez uma pergunta sobre jejum também. Jejum cada um faz como quer. Você podendo dominar-se no aspecto alimentar, isso é muito bom. O jejum é bom também, claro que é bom, né? Porque você faz ele com uma intenção sadia, boa, né? O errado é comer muito. Eu sou um dos que gosta muito de comer também, então é meio difícil fazer jejum, viu? Na hora H você acaba comendo. Uma ocasião eu comia tanto que eu ficava com raiva de ter comido muito, comia mais ainda, né? Os romanos comiam tanto, né? Nos seus bacanais, que eles comiam, passavam uma peninha de pássaro na galinha, na garganta, para vomitar aquela comida e comer outra, e comer mais ainda, né? E continuavam comendo. Que coisa incrível, né? De que o ser humano é capaz. Mas Machu Picchu, Valdemir, foi parte de um sistema geográfico peruano. O que é sistema geográfico? Sistema geográfico é uma cidade no centro e 7 cidades em torno dela. Na Bíblia há referência, mas a referência que está lá na Bíblia Católica é de uma igreja e mais 7 em volta. Mas na verdade é uma cidade e 7 em volta. Na raça ariana, nossa, na quinta raça ariana, na Atlântida, não havia necessidade de ter isso aí, porque os atlântidos conviviam diretamente com os chamados deuses do Olimpo, né? Ou os seres dos 4 dias anteriores, 3 dias anteriores da criação, e mais aqueles que alcançaram a iluminação ou a ressurreição nessa quinta raça nossa. Já tem uma turma que está do outro lado lá, subindo a escada de Jacó, né? Penosamente, não há nenhum presente de Deus para subir, não existe isso, né? E cada um trabalhando mais que o outro. Quem tem certos pontos em outras dimensões de matéria aí, você não trabalha 8 horas por dia, não, 6 horas. Você trabalha o dia inteiro, dia e noite. Tem lugar, por exemplo, a Agartha é um local na quinta dimensão físico-mental abstrata, onde é dia o tempo todo. Também você não cansa que nem aqui, né? Você não gasta energia como aqui. Mas você trabalha o tempo todo. Se descansar uns 5 minutos é muito. Para quê, né? Também você não se alimenta como aqui. Se alimenta de uma energia totalmente diferente. Não é só de sol, como queria a Jasmine, né, que deu entrevista aqui no Brasil, escreveu um livro, uma americana que mora na Austrália, né? Eu até a conheci pessoalmente, uma criatura extraordinária. Mas não é só alimentar de sol também, não dá, né? Como é que você vai anular o estômago, todo o aparelho digestivo seu? Não tem sentido você eliminar isso nesse corpo físico aqui. Pode ser que um dia você elimine em outros corpos diferenciados, porque tudo evolui, né? Então, a raça ariana precisava de 22 sistemas geográficos. A Índia, como o início da raça ariana, tradicionalmente começou na meseta do Pamir há 1 milhão de anos atrás, né? A raça ariana começou com um Manu, ou guia daquele povo lá, um Moisés, né, um salvo das águas daquele dia, daquele momento cósmico, né, e onde a Terra passou a apontar para a constelação, o globo Terra passou a apontar para a constelação de Áries, daí a raça ariana, e há 1 milhão de anos atrás. E então houve necessidade de captação maior de energias cósmicas, então daí os sistemas geográficos. A Índia teve 5 sistemas geográficos. Evidente que sempre um funcionando mais que o outro. É como os chakras do nosso corpo. Por exemplo, o chakra que mais funciona no corpo nosso hoje em dia é o chakra cardíaco, gostando ou não disso. Porque além dele, o que funciona mais é o umbilical. Os 3 chakras de baixo nosso, umbilical, esplênico, o do baço e o raiz, são chakras do nosso lado animal, ligado à nossa alma animal que está no chakra do umbigo. Em choque com a intuição que vem de cima, ou dos chakras superiores, o da laringe, o frontal e o coronal,
dá o humano ou o racional, está começando o racional ainda no coração, no cardíaco. Ó, isso aí vale para o arcanjo Rafael inteiro, com seus 7 chakras ou 7 globos, e um central também. Nós temos 8 chakras, na verdade. O Rafael também tem 8, porque nós somos a imagem e semelhança dele, né? Como ele também é a imagem e semelhança do Sol, que não é Sol, é o arcanjo Micael, como já falei várias vezes aqui. Então, o chakra que vibra mais em nós é o cardíaco. Então, houve um momento cósmico em que, para detonar a era de Áries, a era de Peixes, né, havia necessidade do avatar de Peixes, aquele que veio da tônica de Peixes, cuidar de um sistema geográfico que foi criado pelo pai espiritual dele, o profeta Elias. Quando ele tomou acordo de si, né, e descobriu quem ele era, mas descobriu também que ele ia ter que passar por um negócio muito chato lá, a crucificação, aquele negócio todo de Jesus, né? E o sistema geográfico dele estava pronto, né, para ele cuidar e orientar, porque ele sabia dessas coisas muito melhor que qualquer outro, né? Cristo já sabia de discos voadores e outras coisas mais, naves espaciais e tudo mais que você possa pensar, que estão achando que estão descobrindo agora. Ele já sabia disso há muito tempo, um grande mestre de outros dias da criação entre nós. Bom, Cristo então tinha cuidado do sistema geográfico, orientar o pessoal como cuidar, casais cuidando para dar energia forrática Kundalini, com Jerusalém como cidade central e 7 cidades em volta, Laodiceia, Esmirna e tal, etc. Eu não lembro de todos os nomes de cidades aqui. Ora, mas tivemos um sistema geográfico só. Como agora o momento cósmico é muito importante, né? O Brasil hoje tem 3 sistemas geográficos. A Índia teve 5, o Tibete, com toda a sua potência espiritual extraordinária, o verdadeiro ex-Oriente Lux, ele teve 2 sistemas geográficos. O Brasil tem 3 sistemas geográficos funcionando. Teve um do passado, quando ligado ainda à final da Atlântida, né? E outro ligado a... Não, ele é ligado à raça ariana mesmo, né? Mas com a raça ariana já estava aqui. Era o sistema geográfico ali ligado à ponte de Vila Velha, no Paraná, e o sistema geográfico lá no Rio de Janeiro, como é que chama lá, perto do Rio de Janeiro, onde era um vulcão enorme, né, já extinto na época da Fenícia, né? E tinha também um sistema geográfico. Os dois estão com alguma emissão e recepção de energia cósmica ainda, né? É o sistema geográfico o sistema geográfico do Rio de Janeiro, uma das cidades, por exemplo, São Fidélis, a outra Barra do Piraí, etc. E vai por aí fora. E Niterói no centro. E outro sistema geográfico aqui do Paraná, né, de Vila Velha e mais 7 cidades em volta. E aqui nós temos, funcionando a pleno vapor, o sistema geográfico de São Lourenço, com 7 cidades em volta, no sul de Minas. Temos o sistema geográfico de Nova Chavantina funcionando com 7 cidades em volta. E o sistema geográfico de Itaparica, na Bahia, com 7 cidades em volta também. Então são esses 3 sistemas aqui no Brasil que emitem e transmitem energia cósmica, né? Machu Picchu foi um deles, num passado muito distante. Agora estou entrando naquilo que interessa e vamos falar rapidamente sobre Machu Picchu. Já era, mas conserva a vibração. Uma pessoa que tenha ligação kármica com Machu Picchu, ele chega lá e fica todo arrepiado. Por quê? Porque Machu Picchu é um lugar onde ele já esteve, né? Eu não me interesso por Machu Picchu, eu acho que minha vida é presente e futuro. Mas tem gente que interessa e gosta. Mas você vai encontrar também um sistema geográfico fabuloso no Peru. Você vai encontrar outro no México, né? Você vai encontrar a figura de Quetzalcóatl no México. Tem até um livro escrito pelo ex-presidente do México, Rafael Trujillo, e com o prefácio escrito nada mais nada menos que pelo Paulo Maluf aqui de São Paulo, né? Então, esses são os sistemas geográficos, e Machu Picchu é um deles, né? Eu não sei se deu para você compreender. Quem deveria tocar o sistema geográfico de Jerusalém, né, era a Ordem dos Irmãos da Pureza, traduzindo do aramaico, do hebreu, sei lá que língua que estava na época aí, né, esse nome, né, a Ordem dos Irmãos da Pureza. Com o falecimento de Cristo, ele foi lá para o Tibete.
E lá ele passou a chamar-se Ordem dos Bantjaus. Essa Ordem dos Bantjaus, se você traduzir para o português, dá Ordem dos Irmãos da Pureza. É tudo a mesma coisa, né? E teve uma função muito importante no Tibete, juntando com outros mistérios que tinham por lá. Ainda com relação ao jejum, é importante na luta que devemos empreender contra nós mesmos. Todas as religiões antigas cuidaram desse assunto alimentação. Mesmo as sociedades esotéricas valorizam o jejum. Não é passar fome. Atendendo a um propósito que você tem para conseguir atingir um desiderato, né? Você, então, pratica esse jejum, entendeu?